Bem-vindos a mais um Turismo em Destaque. Muito já foi dito acerca dos eventos da semana passada. Apesar disso, creio que vale a pena olharmos-los sob a luz ou sob o prisma do turismo, uma vez que tivemos a oportunidade de assistir quase em simultâneo ao melhor e ao pior do que são grandes ajuntamentos de pessoas em eventos de larga escala em tempos de pandemia. Aqui há cerca de 15 dias, no episódio 27 do Turismo em Destaque, tinha referido que nesta última fase de desconfinamento era muito importante que nós transformássemos aquilo que eu defini como sendo o triângulo virtuoso para a retoma do turismo, composto pelos planos de vacinação, pela testagem em massa e pela emissão dos certificados sanitários, num quadrado virtuoso. Para quê? Para lhe acrescentar um quarto vértice, que era o da responsabilidade individual. De modo a permitirmos relançar não só a economia, mas também, e obviamente, a atividade turística. Mal sabia eu, aliás, mal sabíamos todos nós que estávamos prestes a assistir aos tristes eventos que pudemos observar na semana passada. É que nunca nos passou pela cabeça vermos imagens como aquelas, sobretudo, e quando apenas se tratava da comemoração ou da celebração da conquista de um campeonato de futebol. E tudo aí, nesse evento, tudo o que não podia, o que não devia ter acontecido, infelizmente acabou por acontecer. Mas tal foi de uma enorme gravidade do ponto de vista da saúde pública, tão grave, ou tão a mais grave, foi termos chegado à conclusão que, afinal, o tal quadrado virtuoso do que eu falava devia ter sido um pentágono virtuoso, uma vez que faltava um quinto e inimaginável vértice, que era o vértice relacionado com as ações do Estado em geral e, nomeadamente, com as ações do Governo, das autarquias e das autoridades de saúde pública em particular. Já que todos sabiam exatamente aquilo que ia acontecer e ninguém fez rigorosamente nada para o evitar. Ora, para além do perigo sanitário, para além do mau exemplo, para além da própria incúria, os acontecimentos daquele fim de tarde e noite correram, obviamente e imediatamente, o mundo, prejudicando, naturalmente, a imagem de Portugal, sobretudo no preciso momento em que o país se está a reabrir para a atividade turística, levantando a dúvida, levando a insegurança, pondo interrogações e quebrando, de alguma forma, a confiança em quem estava e quem está a pensar vir para cá viajar, em quem está a pensar vir para cá de férias e levando as pessoas a fazerem, porventura, um compasso de espera, a aguardarem mais alguns tempos para efetuarem as suas reservas e assim também poderem melhor observar a evolução da situação sanitária. Ora, isto implica esbanjarmos uma parte muito significativa daquele enorme capital que levávamos de avanço e que aqui tive a oportunidade de falar na semana passada, das tais 3 semanas que conseguimos levar de avanço, fruto de sermos o único país do sul da Europa que o governo britânico deu luz verde para podermos receber os seus residentes, isto o que significa que após as suas férias em Portugal, ao regressarem ao Reino Unido, não têm que fazer quarentena. E isso, obviamente, essa decisão não só nos beneficiou e nos deu essa vantagem no mercado britânico, mas em muitos outros mercados emissores. Que, com isto tudo, acabámos por, de alguma forma, perder pelo menos uma parte dessa vantagem. Aquilo que creio eu que daqui para a frente iremos assistir é ao habitual jogo de passagem de culpas e que, como sempre, a culpa essa acabará por morrer solteira. E que ninguém diga que não houve ou que não há 2 pesos e 2 medidas, porque no dia imediatamente seguinte, como pudemos assistir, tivemos as celebrações do 13 de maio em Fátima, que contaram com uma impecável organização por parte da Igreja Católica e com enorme civismo e sentido de responsabilidade por parte de todos os peregrinos que aí se deslocaram e foram muito mais do que apenas aqueles 7.500 que puderam aceder para participar nas cerimónias ao recinto do santuário e aí estiveram respeitando todas as normas sanitárias. Muitos houve
aqueles que por a lotação já está esgotada e que apesar de terem feito viagens longas e com grandes sacrifícios tiveram que ficar de fora e, apesar disso, o seu comportamento foi irrepreensível e merece ser, obviamente, enaltecido. Portanto, é natural, é legítimo que se peça, que se exijam responsabilidades e se penalize os responsáveis, nomeadamente a nível político. Tal como é fundamental frisar que o Estado perdeu total e completamente a sua autoridade para continuar a obrigar determinados setores a terem restrições ou mesmo a estarem encerrados, como acontece em muitos dos que estão ligados à atividade turística, e que outros eventos que apresentam um planeamento sanitário e apresentam condições de segurança para se realizarem, apesar de terem grande dimensão, continuem impedidos de o fazer. Em suma, aquilo que não pode, de forma alguma, voltar a acontecer é permitir que, quando tudo está bem, às vezes à custa de tantos sacrifícios como foi o caso, basta-nos recordar o que aconteceu no primeiro trimestre deste ano em Portugal a nível sanitário, depois veio o Estado dar estes péssimos, dar estes tristes exemplos que em nada abonam em termos do país e que, obviamente, prejudicam e muito a atividade turística. Começo por aqui dar uma nota prévia de saudação à Federação Portuguesa de Futebol e a todos quantos, de alguma forma, tiveram intervenção neste processo, pois graças ao seu esforço e ao seu empenho foi possível, pelo segundo ano consecutivo, trazer para Portugal a final daquela que é a prova mais importante em termos mundiais de clubes de futebol. Ora, prova é essa que se vem acabar por juntar a eventos também de natureza e de impacto planetário, como seja a Fórmula 1 e o MotoGP, e que nos ajuda a transmitirmos para o exterior uma imagem mais verdadeira, mais real, mais concreta daquilo que é Portugal, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista da sua capacidade organizativa. Vale a pena também ainda aqui recordar que este anúncio da realização da final no Porto no final deste mês, já se podia antecipar a partir do momento que vimos o Governo anunciar ou permitir a presença de público nas bancadas na última jornada do Campeonato Nacional de Futebol, situação que só não irá acontecer porque a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, enquanto organizadora, assim não o entende. E, aliás, era sabido que a própria UEFA, até por causa do Euro 2020, que será, por causa da pandemia, foi adiado um ano e que será iniciado a sua disputa dentro de algumas semanas, portanto em 2021, queria fazer um ensaio com público nas bancadas e, portanto, tinha essa exigência para quem pretendesse candidatar-se a acolher esta final. Ora, o Governo, preocupado também com a sua imagem de poder vir a ser acusado de ceder a pressões externas, pressões vindas, neste caso, da UEFA, e não ter feito nada pelos espetáculos que se realizam dentro de Portugal, decidiu dar, então, essa autorização. Bem, o certo é que vamos ter cerca de 12 mil adeptos que se deslocarão ao Porto e assistirão ao jogo nas bancadas do Estádio do Dragão em, acredito eu, total condições de segurança e não tenho até quaisquer dúvidas que este evento irá decorrer dentro daquilo que é a normalidade para um jogo de futebol desta natureza e que tanto Portugal como o Porto, muito em particular, marcarão pontos, não só no mercado britânico, aliás, de onde são oriundos os dois contendores, os dois finalistas, mas também um pouco por esse mundo fora e, de alguma forma, podendo atenuar, ainda que tardiamente, quase 2 semanas depois, os acontecimentos menos positivos e menos favoráveis que tive a oportunidade de referir na resposta à pergunta anterior. Por isso, e com exemplos como este, que acredito que vai correr muito bem, como o que aconteceu no dia 13 de maio e que, como já vimos, foi organizado com enorme responsabilidade, são muito importantes porque, a par deles, existem os progressos feitos nos planos de vacinação e tudo isto é decisivo para nós recuperarmos a nossa normalidade, a nossa vida normal o mais rapidamente possível, que inclui, é bom não o esqueçamos, o ato de viajar. Reencontramos-nos para a semana. Até lá, proteja-se a si e aos outros.